Paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Graças a Deus. Como a pastora falou no início aqui, eu também tenho uma mensagem e eu quero dedicar ao Dia das Mães. Eu quero falar sobre duas mulheres. Podia falar de muitas, porque tem muitas personalidades especiais que nos traz um avivamento espiritual muito forte. Podia citar aqui Ana, podia citar aqui Rebeca, Raquel, Rispa, mas eu escolhi dois nomes, duas mulheres que trouxe cada um na sua geração o libertador. Amém? E o primeiro texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Do 1 ao 10, eu quero ler para você. Uma palavra abençoada. Diz assim a palavra de Deus: Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pez. Em outra tradução está betumes e piche. E pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos, à margem do rio. E sua irmã apostou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou as suas criadas buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que um menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama entre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a menina, a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Muito bonita essa passagem, muito bonito essa história, esse texto. Aqui fala de Moisés e de uma filha de Levi. Joquebede é o nome dela. Aqui fala de Joquebede, nesse texto fala da sabedoria de Joquebede na geração dela. É uma sabedoria que os planos de Deus, o projeto de Deus, nesta ou aquela geração, ou 1000 anos atrás, ou 1000 anos depois dela, jamais um projeto de Deus, um plano de Deus vai ser frustrado. De jeito nenhum. Quando Deus tem um plano, nada impede ele de atingir o objetivo. Muito bem. Joquebede
aqui no versículo, você quer ver? Fala de quem ela é mulher. É mulher de Anrão. É um nome que deu ao filho dele também, Arão, né? Moisés e Miriam. Aqui no versículo, no capítulo 6, do versículo 20 de Êxodo, diz assim, capítulo 6, versículo 20, diz assim: ora, Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ele lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Lá em Números também fala sobre isso, e aí fala de Miriam, a filha do meio de Joquebede. Arão, o mais velho, Miriam, a segunda filha, depois o caçula, Moisés. Por que Moisés, aqui fala, por que Moisés foi colocado numa arca, num cesto, algumas traduções está escrito, e colocado no rio Nilo? Porque Faraó, ele fez um decreto, mandando no Egito, dizendo que todo filho, homem, que nascesse de uma hebreia, era para ser sacrificado. Disse algumas parteiras assim, Êxodo 1 fala, no capítulo 1, a partir do 15, fala que Faraó, ele deu ordem às parteiras para olhar as mulheres hebreias quando fosse dar à luz, e quando fosse um menino homem, era para sacrificar, matar e jogar no rio Nilo. Por que jogar no rio Nilo? Eu fui pesquisar e o rio Nilo, para os egípcios, era um deus. Era um deus da sua época ali, e eles sacrificavam coisas naquele rio. E era horrível. Naquele rio tinha crocodilo, tinha hipopótamo, tinha muitas outras bestas fera dentro daquele rio. Agora imagine como que era perseguido o povo de Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando Deus prometeu a Abraão, dizendo que da virgem nasceria um libertador, e também do povo de Abraão, das tribos de Judá, nasceria um libertador, que era de Joquebede. O povo já foi determinado por Deus, uma promessa. O povo ia ser criado no Egito. Veio uma fome, todo mundo sabe, já falei várias vezes nas pregações aqui, as lives que eu fiz, que o povo de Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que gerou as 12 tribos de Israel, veio uma fome no país. E no Egito, José, um dos seus irmãos, filhos de Jacó, foi constituído governador. E ali ele pôde sustentar muitos países ao derredor. Então, o faraó, amigo de José, chamou o povo
de Israel, os hebreus, para vir ao Egito. E pediu para escolher ainda. Aonde escolher o Delta Nilo, uma terra muito boa, muito fértil, muito produtiva, mas eram o número de 75. Lá quando Estevão foi apedrejado, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, ele fala sobre isso. Quando o povo foi ali no Egito e o número era de 75. Mas ficaram 430 anos ali. O povo de Deus que estava ali, os hebreus, não ficou 430 anos escravo. Não. Ele ficou ali como escravo depois que José morreu. Entrou outros faraó. E faraó, vendo aquele povo que estava crescendo demais, era só 75. Mas ali foi crescendo, 400 anos depois. Era um povo muito numeroso. E o faraó da época, ele não conheceu José. E não conhecia o povo. Então ele temeu. Ele temeu aquele povo. Ele falou, esse povo está multiplicando muito. Então ele vai crescer, ele vai tomar, pode até tomar o Egito. É um número muito numeroso. Então veja para você ver o número desse povo. Moisés falou que quando ele pegou, olha só, quando ele pegou os homens para guerrear, só os soldados, só homem de 20 a 50 anos, eram 600 mil. Fora mulheres e crianças, e abaixo de 20 anos e acima de 20 anos. Então, se você for colocar para cada homem desse daí, desses 600 mil, uma mulher para cada um, já dá 1.200.000. Aí você põe mulheres e crianças, já vai para quanto? Para mais de 2 milhões. A estimativa é mais de 2 milhões. O povo de Deus. E veja, Faraó então resolve escravizar aquele povo. O tempo determinado de escravidão para aquele povo é de 150 anos. 320 anos, esse povo, ele viveu ali, foi crescido ali, eles tiveram suas terras, tiveram seus rebanhos, seu gado, puderam criar, mas quando José morreu e o faraó, que não conhecia José, temeu o povo, escravizou. Faraó deu ordem para matar todo recém-nascido, para que não tornasse ainda maior do que esse povo, do que já era. Então o que aconteceu? Aconteceu que esta mulher, Joquebede, ela engravidou. E ela temeu muito, ela escondeu. A Bíblia diz que ela conseguiu esconder esse garoto 3 meses. Ela escondeu a sua gravidez inteira, 9 meses ela escondeu. Tinha soldados, sentinelas que procuravam hebreias que estavam grávidas para esperar ali, colocava uma pessoa ali de prontidão, hora que gerasse mandava matar. Se fosse um filho homem, mandava matar. Porque também Satanás, ele sabia que nessa geração ia nascer um libertador daquele povo, porque Deus tinha prometido a Abraão: o povo ficará no Egito 430 anos, e eis eu de levantar um libertador. E o filho de Joquebede fala que é Moisés, o libertador. Então, o que ela fez? É uma mulher temente a Deus, orava, perseverante em oração, tinha um relacionamento profundo com Deus. Pessoas assim, elas não são confundidas. Ela não vive hoje de um jeito, amanhã do outro. Hoje ela não é luz, amanhã ela é trevas. Ela sabe o Deus que serve. Não importa a circunstância, é adoradora fiel. E veja, ao decorrer dessa mensagem, vocês vão ver que mulher de fé é Joquebede. É uma inspiração, não só para as mulheres, mas para todos os que adoram esse Deus, o Deus de Israel. Esta mulher, ela teve a ideia
o raciocínio de fazer essa arca, esse cesto, fechar de junco, tampar todas as brechas e colocar o filho dela ali. E mandou Miriam, a irmã de Moisés, uma criança. A Bíblia diz que Miriam, nada mais nada menos, não tinha de 6 a no máximo 10 anos. Olha que tamanha responsabilidade na mão de uma criança. Você fica postada ali, filho, até alguém pegar aquela cesta. Fica vendo que paradeiro vai dar. Com certeza, Joquebede ou Miriam já sabia que a filha de Faraó vinha se banhar aquele momento, aquele horário, naquele poço, naquele rio ali, né? Diz que o rio Nilo era uma água cristalina, muito limpa, muito saudável. Então, com certeza ela já sabia. Ela falou, eu punho lá e alguma família egípcia vai pegar e vai criar o meu filho. Diz que era muito, muito lindo Moisés. Deve ser aquelas bochechas rosas assim, que você olha falando assim, como que eu vou entregar isso aqui para os egípcios? Como que eu vou jogar ele no rio Nilo? Como que eu vou sacrificar ele? De jeito nenhum. Ela creu, ela orou, ela entregou na mão de Deus. E veja o que Deus fez. A menina foi e colocou o cesto no rio. E esse cesto foi descendo, descendo, e diz que as criadas, as servas da filha de Faraó, quando ela veio se banhar, andando à margem, encontrou no meio dos juncos a cesta. A curiosidade foi tanta. Olha lá o que é. E quando abriram, era uma criança. É um nenê. E diz, e com certeza é filho das hebreias. Com certeza já sabia o que era. Por quê? As vestimentas, as roupas. O povo de Deus, todos conhecem quando é de Deus. A roupa mostra quem é. O comportamento mostra. As atitudes mostram. Tudo isso é maravilhoso. Nada é por um acaso na Bíblia. Tudo tem propósito. Enquanto Faraó, ele mandava perseguir o povo, de medo que viesse o libertador e pudesse prejudicar ele, enquanto ele mandava perseguir esse povo, matar as crianças recém-nascidas, Deus envia o filho lá no palácio, o próprio libertador, Moisés. A menina Miriam, irmã de Moisés, veio correndo porque a criança chorou. Aí, com certeza, com fome, estranhou, já tinha 3 meses. E ela disse assim para a filha de Faraó, você quer que eu chame uma ama para você? Para criar ela para ti? E ela disse, vá. E ela foi. E chamou a própria mãe do menino. A sua mãe. E a sua mãe veio. E ela falou, vai, cuide desse menino. Leve com você. Trate dele, cuida dele, eu vou pagar o seu salário. Olha como que Deus faz as coisas. Será que é coincidência? Não. Se você entregar sua vida, a vida da sua família na mão desse Deus, esse Deus é poderoso. O povo que serve esse Deus, que reconhece como único e suficiente Senhor e Salvador na sua vida, não tem medo de nada. João, no Novo Testamento, quando quando Herodes mandou prender ele e falou que ia matar ele, jogar ele dentro de um tacho de óleo fervendo, se ele não renunciasse a Jesus, ele falou, eu não temo, pode jogar. Você não tem medo da morte? João disse assim, eu não tenho. A morte nada mais é que o meu veículo, o meu passaporte para me levar de encontro ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Apóstolo Paulo também falou: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Oh glórias! Oh glórias ao nome do Senhor Jesus. Então veja essa mulher, o que ela fez, o projeto de Deus está em tudo isso. Aí a filha de Faraó, quando ela acabou de amamentar o menino, já grande, trouxe ali no palácio do Egito. E quem criou? Faraó, a filha de Faraó. Criou quem? O libertador do povo de Israel, do Egito. Dentro do palácio do Egito, debaixo da face de Faraó, o qual tinha mandado matar todos, recém-nascidos. Ele teve que cuidar, instruir, proteger, amparar o libertador do povo de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá um agir, uma ação de Deus? Ninguém, minha gente. Ninguém, meus queridos. Ninguém, meus amados. Ninguém pode impedir um mover de Deus na minha ou na sua vida. Isso é maravilhoso. E eu quero falar de uma outra mulher. Esta é Joquebede. Por que eu falei dessa mulher? Porque no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ela deu à luz a um libertador, Moisés, o maior profeta no Antigo Testamento. Fala de Elias e de Moisés, mas Moisés, numa profundidade, num relacionamento face a face. Senhor, Senhor, quero ver a tua face. Põe o rosto na fenda da rocha, Moisés, e eu vou passar, você vai ver minhas costas. Não pode ver minha face, nenhum ser humano contempla minha face e vive. Moisés colocou o rosto na fenda da rocha, e Deus colocou a mão na cabeça dele e passou, e ele viu só Deus pela costa, e Moisés caiu numa unção. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é soberano, Deus é Deus, Deus é Pai, Deus pode todas as coisas, é o grande eu sou, e não parava de exaltar e glorificar o santo e poderoso nome de Jeová. Joquebede significa Javé é glória, Deus é glória, Joquebede, o Senhor é glória. Aleluia! Nada, meus amados, é por um acaso. É uma história mais bonita do que a outra. Eu ia falar sobre outra irmã maravilhosa, Rispa, que é concubina do rei Saul, antes do rei Davi. Era concubina. Foi levado os seus 2 filhos por causa de um atrocídio de Esaú, do rei Saul. Mas uma outra hora eu prego somente sobre ela. É maravilhosa a história. Que mulher perseverante, fiel e de oração. Mas eu quero falar de Maria, a mãe de Jesus. Eu quero falar um pouco dessa mulher, porque são poucas as pessoas que conseguem ir até o final com o seu ministério na Bíblia. Se você ler, nem todos os que eram de Deus conseguiu colocar sua família como fiel a Deus. Maria foi uma das que conseguiu. Foi até o final com o seu ministério, ao qual foi dado para ela. E eu quero começar abrindo no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Capítulo. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Até aí. Como que é difícil para os protestantes, para nós evangélicos, falar da grandiosidade, da dimensão de Maria a respeito do Evangelho, a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque certas denominações, certas crenças, certas religiões deram um cargo a Maria acima do qual ela não é digna, do qual ela mesma não sabe e não tem culpa nenhuma disso. Maria não tem culpa nenhuma do que no patamar que colocaram Maria. Uma pessoa disse para mim, falando assim: por que vocês não gostam de Maria? Falei: como não gostam? Eu não vejo a hora de encontrar com ela no céu. Na hora do arrebatamento eu já quero ver ela nos ares. Já quero conhecer, dar os parabéns para ela. Ah, mas por que então vocês não adoram, não veneram Maria? Eu falei assim: porque ela não tem os atributos de Deus. Não podemos adorar Maria. Maria, ela é como eu, como assim? Como você, como eu? Quem é você para chegar perto do patamar, no nível de Maria? E deixou eu, me ofendeu lá em cima, e deixou eu falando sozinho. E eu falei: eu tenho que pregar sobre essa mulher. Essa mulher não tem culpa. Na onde colocaram ela? Ela era uma vencedora, uma batalhadora, uma pessoa temente a Deus, devota somente ao Senhor Jeová, cria nas promessas de Deus, vivia em prol da palavra de Deus. Aqui fala que ela foi lá na cidade, em Nazaré, da Galileia, quando o anjo Gabriel foi ter com ela. Ninguém, aqui não fala de Maria como super santa, super digna, valorosa. Era uma mulher que ela andava assim sobre as águas, que nunca. Muito pelo contrário, sabe o que diziam os costumes das pessoas que falavam de quem vinha de lá? Jesus era um deles. Natanael, quando Felipe chegou e disse a Natanael: encontrei o Messias, o Cristo. Encontrei. Ele veio de Nazaré, da Galileia. Felipe voltou para trás, Natanael voltou para trás e disse assim: mas pode vir alguma coisa boa daquele lugar? O próprio Natanael foi criado ali, nascido ali, era da geração de Jesus. Então ele se defendeu porque ele ouvia isso direto. Maria era uma mulher simples, temente a Deus, obediente ao Evangelho, à palavra de Deus. Não tinha outros deuses, somente o Deus Jeová. Mas veja bem por que Maria foi escolhida. Deus prometeu lá a Abraão que de uma virgem nasceria o libertador. Já quando ele repreendeu a serpente e amaldiçoou a serpente no jardim do Éden, ele falou: a mesma mulher que você derrubou, do seu ventre nascerá um fruto, e esse fruto esmagará a sua cabeça. Aí está Cristo e da Virgem Maria. Não tem como. Jesus, ele nasceu de Maria, mas Maria não tem os atributos de Deus. Deus é onipotente, onipresente e onisciente.
Jesus é o unigênito de Deus. Jesus é o primogênito de Maria. Unigênito de Deus, único filho de Deus. Primogênito de Maria, primeiro filho de Maria. A Bíblia diz que Maria, após dar a luz a Jesus, ela coabitou com José. José não a conheceu até Jesus nascer. Depois nasceu. Na Bíblia relata os outros filhos de Maria. Tiago, as duas irmãs. Tem uma passagem que fala quando Maria está chegando com seus irmãos, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, estavam com ele numa casa e eles disseram assim: mestre, mestre, a tua mãe e os teus irmãos vêm vindo ter contigo. E Jesus falou, colocando tudo ao mesmo nível: quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que ouvem e praticam a palavra de meu Pai? Aqueles que ouvem e praticam o evangelho, esses são minha mãe e meu pai. Veja, Maria, quando o anjo disse para ela, agraciada, bem-aventurada, Deus viu graça, é pela graça, não é porque você é mais santa do que os outros. Todas as vezes de falar de Maria, tem que vir com essa palavra, para colocar Maria no lugar dela de novo. Porque Moisés era um homem que ele matou um egípcio, mas Deus escolheu ele. Maria, Deus escolheu ela para nascer Jesus da virgem, por causa da descendência de Davi, de José. Não é porque ela era mais merecedora, ela era digna, era quase Deus, ela é mãe de Deus, agora deram para ela, andou aparecendo aí, agora é aparecida, agora ela intercede, ela pede por você, ela até perdoa o pecado em algumas crenças aí. Onde? Segundo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala que não há entre o homem e Deus nenhum mediador, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outro mediador, não há uma ponte que religa o homem a Deus, senão Jesus Cristo. Agora, que culpa tem Maria disso? Isso passou gerações e gerações e gerações para chegar nisso. Constantino, que trouxe essas coisas no romanismo, no catolicismo romano. Hoje, eu não estou falando mal de Maria. Maria, ela até hoje falam que Maria é virgem. Por onde nasceu Jesus? Não tinha cesariana naquela época. Eu ouvi uma coisa uma vez, de uma pessoa devota de Maria, que Jesus foi vomitado pela boca. Não nasceu parto normal. Foi vomitado. Isso é um absurdo. Isso é confrontar Deus. Isso é profanar a palavra de Deus. É pecado. É ir contra a retidão, a palavra, os princípios bíblicos. Deus tenha misericórdia. Mas Maria não tem culpa de nada disso. É uma mulher que ela aceitou. Poucas mulheres disseram isso. Eu acho que foi a única. Eis-me aqui. Eu estou aqui, que cumpra-se a palavra de Deus em mim, a minha vida. A tua serva, ela mesma falou, a tua serva. Dentro dela ia vir alguém, ia nascer dela um fruto que iria salvar ela própria. Porque Deus diz na Bíblia, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus. Todos pecaram. Maria era pecadora, como eu e você. Mas como que Deus escolheu ela? Ele é soberano. E ela era da linhagem de Davi.
da descendência de Davi. Nem ela, para falar a verdade, José, que era, o qual ela estava desposada, mas era noiva de José. E outra coisa, o homem e a mulher gera a cápsula, mas a vida, a essência, quem dá é Deus. Maria teve Jesus, a cápsula, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas não fala da juventude de Jesus. Com 8 anos, ele foi apresentado no templo. Com 12, ele foi lá e ficou até perdido. O pai veio embora com José e esqueceu ele lá, voltou no templo. Mas como que pode? Voltou lá, pegou ele falou assim: que tenho eu? Eu vim aqui fazer os negócios do meu pai. Como que José ficava num momento desse? E Maria passando por tudo, ela recebeu a palavra do Senhor através do anjo Gabriel. Mais tarde, José ia até largar dela, falou: como que pode? Eu vou abandonar, eu vou fugir, eu vou deixar ela, porque como explicar uma coisa dessa? Eu nunca cheguei perto dessa mulher, ela está grávida. Maria, na época, tinha de 14 a 15 anos. Quando ela foi visitar Isabel, a sua prima, ela chegou lá, diz que o filho de Isabel pulou no seu ventre de alegria, porque estava esperando João Batista, aquele que ia iniciar o caminho de Jesus, endireitar os caminhos para Jesus, pregando o evangelho, aquele que é antes de mim, que ele é depois de mim, mas ele é antes de mim, o qual não sou digno nem de atar as suas alparcas. Jesus Cristo, o Cordeiro que desceu do céu, aquele que tira o pecado do mundo, é o fruto. É Jesus. Maria padeceu muito, e ela seguiu até o fim. Jesus carregou a sua cruz. Jesus foi até o final no seu ministério carregando a sua cruz. Maria levou a cruz dela, era Jesus, o Evangelho. Jesus é as boas novas, boas notícias, o Evangelho. Por isso que Paulo falou: não há outro. Se alguém outro pregar um outro evangelho além desse que eu vos anuncio, seja ele anátema, mesmo que seja um anjo do céu. Aonde apareceu esses outros evangelhos? Como que pode ir numa missa entregar um papel lá falando que é um evangelho de Maria, evangelho de Santa Rita, evangelho de... Não pode. Evangelho é Jesus. Evangelium é no hebraico, no grego, traduzido para nós, evangelho, boas notícias. Então, Deus, Jesus, quando ele passou pelas águas do batismo, João Batista o batizou ele. Até os 12 anos Jesus apareceu, depois não apareceu mais, ficou lá. Por quê? Porque ainda era homem. Ele já sabia do seu ministério, já conhecia o evangelho, a palavra, o Deus que servia, todos eles. Jesus já veio, é a própria palavra. Mas quando ele passou pelas águas, ele foi cheio do Espírito Santo. Veio como uma pomba. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Ficou 40 dias, 40 noites sem comer. Aí Satanás tentou, ele venceu, resistiu, Satanás foi embora. E ele veio anunciar o Evangelho. Começou o Evangelho. Então, aí é 100% Deus e 100% homem. De Maria ele herdou a fome, o medo, a angústia, a tristeza. De Deus, um espírito de ousadia, um espírito vivificante.
Se Maria pudesse ter os atributos de Deus, não carecia Jesus. Ela podia. Mas se ela descesse à sepultura, se não fosse Jesus com a sua obra vicária, Maria jamais ressuscitaria. Jamais. Moisés jamais precisou da obra vicária. Jesus, toda a lei, todo o Antigo Testamento, Jesus, o último homem da lei, Jesus, acabou nele. Agora Jesus foi morto, crucificado, ressuscitado no terceiro dia. Por isso que tem o batismo nas águas. A morte da velha criatura para a nova. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Maria, ela viu toda a morte de Jesus. Chorou muito, entristeceu muito. Até falou uma palavra para Jesus, dizendo: filho, se você renunciar, se você desistir, ele liberta você. Ele falou: mulher, que tenho eu contigo? Não vês tu que eu sou aquele que renova todas as coisas? Ele tinha, graças a Deus, não ouviu a oração de nenhum desses. Maria sentiu muita dor. É um filho, tenta imaginar você. Joquebede, tenta imaginar quando o faraó estava correndo atrás do seu filho, querendo matar, jogar no rio Nilo. Imagina aí agora Herodes querendo Jesus, os fariseus, os escribas. Maria, ela foi até o fim e acompanhando Jesus. E Jesus morreu. E ela foi com Jesus até a última palavra na cruz do Calvário. Sofreu muito. É uma mulher poderosíssima no Evangelho, na palavra de Deus. Cumpriu os mandamentos, cumpriu aquilo que Deus designou a ela. Uma mulher simples. Por isso que ela mesma falou, Tiago também falou no livro de Tiago, capítulo 4, 6, também no 2, 5. Resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Maria, o mesmo conceito. Ele escolheu as coisas bobas desse mundo, loucas desse mundo, para confundir as sábias. Pegou aqueles que nada são, para colocar em nada aqueles que acham que são. Mesma palavra, não é? Não são também os mesmos discursos de Jesus? Se você o discurso de Jesus, resiste os soberbos, dá graça aos humildes. Dá mesa farta aos mas aos ricos, manda sem nada. Então, Maria foi uma das poucas, e eu quero falar um último versículo para você. E você vai encontrar lá em Salmos, capítulo 78. Olha que palavra, olha que palavra. Quem foi Maria? Quem foi Joquebede? Capítulo 3. Salmo 78, versículo 3. Olha o que diz. Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais, que as ensinassem a seus filhos, para que as soubesse
a geração vindoura, os filhos de que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem nos seus mandamentos. Então, Maria, Joquebede, ela conhecia toda essa palavra, ensinava os seus filhos. É em homenagem a você, mãe. É em homenagem a você que esse Deus nos deu a esperança. Jesus Cristo Nazareno, o nosso ajudador, conselheiro, príncipe da paz, Deus conosco, Emanuel, o nosso Deus. É só você clamar a Ele e Ele virá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Se hoje Jesus procurasse uma geração, uma família, uma mãe com o bom senso e os preceitos, os costumes dessas mulheres, encontraria no seu lar, mãe? Encontraria na sua família? Daria para criar na sua família um libertador, um Jesus Cristo, um Moisés? Pelos costumes, pelos preceitos que vocês vivem hoje, daria para criar um Moisés aí, um Jesus Cristo para salvar o mundo? Você saberia educar, disciplinar, levar na palavra, no Evangelho, como acabei de ler Salmos 78, a partir do versículo 3 ao versículo 7? Eu vou deixar essa palavra para você. Você pode meditar. Antes, a gente precisava procurar versículo por versículo na Bíblia. Hoje, se você falar assim, eu quero saber sobre a mãe de Jesus, eu quero saber sobre Joquebede, eu quero saber sobre Moisés, eu quero saber de Mateus, de Elias, eu quero saber a biografia, a vida do profeta Eliseu. Vai lá no Google, vem a relação inteira para você, tudo mastigadinho, tudo bonitinho, biblicamente, princípio o qual nós devemos prevalecer, perseverar, a palavra correta, para que Deus nos torne pessoas de Deus, nos torne pessoas que dê um testemunho, que Deus poderá ver em nós graça, se agraciar de nós, como se agraciou de Maria, de Davi, um rei que ninguém, nem a família dele dava nada por ele, um pastor de ovelha. Mas Deus ungiu como rei e foi um dos melhores reis em Israel. Olha para você ver. Deus, ele não vem procurar os soberbos, os orgulhosos, os estudiosos. Ah, eu sei hebraico, eu sei. Olha lá. Ele escolheu apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo morava em Tarsis, na Grécia. Estudou aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu. O seu pai era romano. Tinha lá o visto romano, lá podia circular em todos os lugares. Era fariseu. Um homem contencioso. Mas Deus foi lá e fez de novo. Derramou da sua unção, encheu do Espírito Santo de Deus, e ele passou a pregar o Evangelho. E nos finais das suas palavras foi: combati
um bom combate. Guardei a minha fé. Em quem? Em quem era a fé de Paulo? Jesus Cristo. Pode bater para cá, bater para lá, mas a nossa base é a cruz. Quando sermos confrontados por ela, temos que nos render e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Quero orar com você agora. Incline a sua cabeça, curve a sua fronte, em reverência ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita todos agora que estão nos assistindo, ouvindo essa live, e o Senhor possa suprir as necessidades espirituais na família de cada um, do menor ao maior. Abra o entendimento, meu Pai. Precisamos que o Espírito Santo venha dar crescimento a essa semente que foi lançada. O Senhor fala: de maneira alguma palavra sairá da minha boca e tornará a voltar vazia. Antes produzirá o seu resultado, a qual foi enviada. Tenho certeza que esta palavra vai fazer com que você se volte para Deus, e Deus voltará a você, e vai sarar a sua terra, e vai curar as suas feridas, e vai ampliar os seus conhecimentos espiritual e terreno. Vai abençoar até sua situação financeira, para mostrar que, operando esse Deus, quem impedirá? Ninguém. Faça agora uma aliança com esse Deus, em nome do Senhor Jesus. Fale com Ele. Fale: Senhor, eu renuncio às coisas do mundo e eu quero fazer um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua palavra. Não ser somente ouvinte, mas eu quero ser obediente da Tua palavra. Praticar a Tua justiça. Viver dia a dia, de fé em fé, em Cristo Jesus. E Deus jamais o lançará fora. Seu nome vai ser escrito no livro da vida, e você vai ser vida, e vida em abundância. Amém? Deus abençoe você, e os meus votos é que você seja cheia do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Olha bem, Elias criar os seus filhos dentro do templo de Deus, sacerdotes também, mas não conseguiu cumprir o voto com Deus. Não conseguiu levar os seus filhos na retidão com Deus. Tornaram-se Ofni e Finéias, filhos de Belial, filhos do diabo. Você pode pegar hoje, chamar o seu filho e mostrar para ele a palavra de Deus. E falar para ele: você vai andar segundo a vontade de Deus, na obediência da palavra. E você terá longos dias de vida. Amém? Seus filhos estão na sua mão. Você vai criar. Deus abençoe você e capacite você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Uma ótima